Bom dia, senhoras e senhores, e muito obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar da Raizen, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021 e 2022. Estão presentes conosco Felipe Casali, Head de RI, Guilherme Cerqueira, CFO e DRI, e Ricardo Mussa, CEO. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes poderão ouvir a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raizen, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois referem-se a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Felipe Casali. Por favor, Sr. Casali, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado pela presença em mais uma teleconferência de resultados da Raizen referente ao terceiro trimestre da safra 2021-22. Comigo hoje estão presentes o Ricardo Mussa, o nosso CEO, e o Guilherme Cerqueira, nosso CFO e DRI. Vamos começar a apresentação pelo slide 3. Encerramos o terceiro trimestre da safra 2021-22 atingindo um novo recorde de EBITDA. Destaque para a maior contribuição do segmento renováveis e marketing e serviços. A forte evolução dos números consolidados reforça a robustez e a capacidade de entrega do nosso portfólio de negócios. O retorno sobre o capital empregado, o ROACE, segue evoluindo. Mais de 75% do nosso resultado vem de fontes renováveis, evidenciando o nosso compromisso de prover energia mais limpa e sustentável. Vamos seguir a dinâmica das últimas apresentações e eu vou passar de forma bem breve pelos destaques dos negócios, assim teremos mais tempo para as perguntas e respostas. Bom, começando com os dados da produção agroindustrial. Nós encerramos o período de moagem do ano safra com quase 76 milhões de toneladas de cana processada. A queda de 13% em relação ao ano passado foi reflexo do clima mais seco e dos impactos das geadas, que reduziram a disponibilidade de cana na região Centro-Sul. A queda da produtividade agrícola, quando é medida em ATR por hectare, foi menor em razão da maior concentração de açúcares na cana. Importante reforçar os resultados da nossa jornada para a captura de eficiência agrícola e retomada da produtividade da Raizen. No lado direito do slide, vocês podem ver que o TCH dos nossos canaviais, que é a tonelada de cana por hectare, sofreu menos com o clima mais seco do que a média da indústria, tanto no estado de São Paulo quanto na região Centro-Sul. Esse número é ainda mais relevante quando olhamos apenas para a cana de primeiro corte, com uma pequena evolução dos nossos dados versus o ano passado, enquanto o estado de São Paulo caiu em média 12%. Essa métrica é importante para deixar claro que estamos no caminho certo. Falando do custo caixa, excluindo os efeitos do Consecana, no acumulado da safra, a pressão nos custos se deu pela quebra da safra, reduzindo a eficiência pela menor diluição dos custos fixos. Além disso, a pressão da inflação em insumos agrícolas e materiais diversos, além do preço do diesel e mão de obra, também impactaram os resultados. Falando sobre os investimentos, com a entrada da entre-safra, houve uma aceleração dos dispêndios em manutenção, além de investimentos em saúde, segurança e meio ambiente, focado na integridade e segurança dos nossos times e ativos. Em projetos, o destaque é o investimento de R$50 milhões neste trimestre, focado na construção da segunda planta de etanol de segunda geração na cidade de Guariba, aqui no estado de São Paulo. Está previsto também o início das obras de outras 2 plantas, totalizando 3 plantas em fase de construção ao longo do ano de 2022 e 2023.
Passando para o próximo slide com os resultados do segmento renováveis. O forte resultado do segmento ele reflete a capacidade de entrega da nossa plataforma integrada de bioenergia. Apesar da queda dos volumes vendidos, em linha com a quebra da safra, nós entregamos uma expansão de 30% do EBITDA, com crescimento também das receitas. No etanol, capturamos as oportunidades nas operações próprias e principalmente nas operações de revenda e comercialização, num cenário mais atrativo de preços, tanto no mercado local quanto internacional. Essas operações trouxeram uma contribuição importante para o resultado do trimestre. Sempre bom ressaltar que a Raízen tem uma atuação diferenciada na cadeia de valor do etanol. A integração da nossa plataforma e o amplo portfólio de produtos para diferentes aplicações nos coloca numa posição de destaque global na comercialização do biocombustível. A partir deste trimestre, adaptamos a forma como reportamos o nosso preço médio de etanol para deixar mais claro como maximizamos o retorno do negócio com escala, eficiência logística e inteligência de mercado. O número agora reflete o preço médio do produto próprio vendido, acrescido da margem realizada nas operações com revenda e comercialização. Neste preço, já está incluso também eventuais fixações que oportunamente fazemos para proteger o retorno das nossas vendas. Em bioenergia, a volatilidade dos preços PLD no mercado spot também contribuiu para um melhor resultado. Importante lembrar que a Raízen é o maior gerador de bioenergia através do processo de cogeração no Brasil e estamos expandindo nossa geração a partir de outras fontes como biogás urbano, solar e hídrica. Seguindo na apresentação, vamos para o próximo slide para falar de açúcar. A queda do EBITDA do segmento reflete a menor produção e vendas de açúcar no TRI, além da pressão em custos que comentei anteriormente. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo melhor preço da commodity. Queria destacar a evolução dos preços de açúcar realizado e já fixados pela Raízen. Temos consistentemente precificado de forma eficiente, aproveitando o ciclo de alta da commodity em reais e equilibrando a proteção dos fluxos de caixa futuro e o retorno da operação. Como podem ver no gráfico, temos preços crescentes e já travados para os próximos anos, que devem garantir uma evolução do retorno no negócio. Esse cenário mais positivo reflete a menor safra do Brasil, com um mix mais alcooleiro, o crescimento estável da demanda global por açúcar e um nível de preço em dólares que não incentiva a expansão de capacidade na maior parte dos países produtores. Seguimos expandindo nossa participação na cadeia de valor do açúcar, alcançando 40% das vendas sendo feitas direto ao destino, ou seja, sem intermediários. Nossa meta é alcançar 90% das vendas sendo feitas diretamente, aumentando a nossa relevância e a nossa participação no trade flow global de açúcar. Vamos para o próximo slide para discutirmos os resultados do segmento de marketing e serviços abrangendo nossa plataforma integrada de distribuição de combustíveis e proximidade no Brasil, na Argentina e da recém-adquirida operação do Paraguai. Lembrando que os resultados estão apresentados de forma consolidada e consideram já o primeiro mês da operação recém-adquirida do Paraguai. Os volumes de vendas do trimestre mostraram uma recuperação em relação ao ano passado, mas com uma pequena contração versus o segundo trimestre da safra. O volume de diesel segue crescendo, puxado pelos setores agrícola e de transportes de passageiros e cargas. No ciclo Otto, o volume do Brasil caiu 4%, podendo ser explicado em partes pelo avanço do número de casos de Covid no país e pela sazonalidade. Nas operações internacionais, além da entrada da operação no Paraguai, os volumes da Argentina cresceram. E em aviação, a recuperação do volume deve acontecer de forma mais lenta e gradual. O EBITDA ajustado total atingiu 1,2 bilhão de reais neste trimestre. A expansão do período foi potencializada pela nossa estratégia de suprimentos no Brasil
E como vocês sabem, isso inclui importação, que se tornou mais importante com o novo cenário do mercado, e gestão de inventário com a movimentação dos preços. Temos visto um ambiente de negócios mais saudável e boas oportunidades para capturar eficiência e ganhos com a otimização da nossa infraestrutura logística. Mantivemos o foco no retorno sobre o capital e neste trimestre o nosso ROACE seguiu evoluindo. Na Argentina, o resultado foi impactado pelos maiores desafios na recomposição da rentabilidade na ponta. O trimestre foi bastante desafiador, mas reforçamos o nosso foco no relacionamento sustentável com a nossa revenda e com os nossos clientes, garantindo o suprimento em qualquer que seja o cenário. Os investimentos do TRI foram destinados principalmente para expansão e manutenção da nossa rede de postos. Cabe lembrar que estamos realizando investimentos para a melhora da qualidade dos produtos na refinaria da Argentina, em linha com a regulação vigente, o que explica o aumento tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. No Paraguai, já iniciamos o embandeiramento dos postos, que deve ser acelerado nos próximos meses. Aqui uma rápida atualização sobre as operações em proximidade. Nos últimos 12 meses, totalizamos uma abertura de 157 lojas, sendo 69 lojas OXXO, com operações próprias. O retorno tem sido mais rápido do que esperávamos e estamos acelerando as novas aberturas em linha com o nosso plano. Sobre o Shellbox, a nossa ferramenta de digitalização, fidelização e gestão de pagamentos, ela segue evoluindo de forma acelerada. Já são mais de 3.700 postos credenciados, sendo transacionados mais de 5 bilhões de reais dentro da plataforma nos últimos 12 meses. Iniciamos também as operações do app na Argentina e em menos de 3 meses já tivemos uma adesão de mais de 60% dos postos. Vamos agora para o próximo slide. A dívida líquida encerrou o trimestre em 19,2 bilhões de reais e a alavancagem foi de 1,7 vezes dívida líquida e EBITDA ajustado pro forma, ainda afetado pelos estoques dos produtos que serão comercializados ao longo dos próximos meses. Tivemos algumas movimentações pontuais no fluxo de caixa do TRI, conforme reconciliação do lado direito do slide, eu vou destacar as principais aqui. No fluxo de caixa operacional, houve uma forte geração de caixa, 3,5 bilhões de reais, que é reflexo principalmente dos melhores resultados nos segmentos renováveis e marketing e serviços. No fluxo de caixa de investimento, além da aceleração do CAPEX recorrente, mais alto durante a entre-safra, tivemos o desembolso da primeira parcela referente à aquisição das operações do Paraguai, além dos investimentos mandatórios na Argentina que mencionei há pouco. Na linha de financiamento, o principal impacto é a maior amortização de dívidas com menor captação no período. Vamos para o próximo slide para falar um pouco das revisões das nossas projeções e expectativas para o ano safra corrente. Viemos de uma dinâmica com bastante volatilidade na demanda, nos preços das commodities, câmbio, inflação e até no clima. Com o intuito de absorver esse ambiente mais desafiador, mantivemos um intervalo de certo modo ainda elevado, mesmo faltando apenas um trimestre, mas que se faz necessário neste momento. Começando pelas operações dos nossos parques de bioenergia. Com a moagem já encerrada, devemos ter alguma cana para ser processada ainda no mês de março, mas dentro do projetado. O CAPEX reflete os investimentos com foco em manter a evolução da nossa produtividade agrícola, já contabilizando o impacto da inflação em insumos e materiais e o maior período de entre-safra neste ano. Em renováveis, o aumento da projeção reflete o bom resultado do terceiro TRI, que foi acima do que tínhamos projetado inicialmente. O último trimestre do ano deverá ser mais desafiador, afetado pelo recente arrefecimento da demanda e dos preços de etanol carburante. Em açúcar, reduzimos as projeções em razão do menor volume produzido, uma pressão maior nos custos pela alta do Consecana e pela estratégia comercial, que poderá deslocar uma parte das vendas para a próxima safra, com o intuito de maximizar o retorno e a rentabilidade nas nossas vendas.
Em marketing e serviços, o guidance reflete o melhor desempenho do negócio nesses primeiros 9 meses do ano safra. O quarto trimestre da safra segue sendo desafiador. Temos visto a demanda de ciclo Otto no Brasil um pouco mais baixa e uma queda nos preços de etanol desde novembro. Nas operações internacionais, além da consolidação do Paraguai, que vai contribuir positivamente, os recentes aumentos de preços anunciados na Argentina podem contribuir para um melhor resultado. Bom, então olhando para o resultado consolidado, nós subimos as pontas do guidance para o ano, apontando para um forte crescimento comparado ao ano passado inteiro. Antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, uma rápida atualização sobre os avanços da jornada ESG da Raízen ao longo do TRI. Temos progredido na entrega das nossas metas, reforçando o nosso compromisso em disponibilizar produtos e serviços que permitam a redução das emissões da Raízen e dos nossos clientes. Para avançarmos ainda mais nessa agenda, criamos uma vice-presidência que combina a área de estratégia, novos negócios e M&A e ESG, ou sustentabilidade, liderada pela Paula Kowarski, que boa parte de vocês já conhece. Recentemente também a Raízen passou a compor a prestigiosa A-List do CDP, que é o nível mais alto do ranking de mudanças climáticas e que nos evidencia como importante agente de descarbonização da matriz energética global. Participamos também da COP26, o maior fórum global sobre o tema, mostrando como a Raízen e a cana-de-açúcar podem contribuir para uma economia de baixo carbono. Eu convido vocês a visitar o nosso portal ESG, que pode ser acessado pelo site de RI, e conhecer mais dessas e de outras iniciativas e avanços dentro dessa jornada. Bom, encerro aqui a apresentação dos resultados e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone levantar a mão, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela e você deverá clicar em desmutar. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. Participantes conectados por telefone poderão fazer perguntas digitando *9. No momento em que sua pergunta for coletada, você receberá um anúncio para desmutar seu microfone digitando *6. As perguntas em português serão recebidas exclusivamente via texto. A primeira pergunta é do Sr. Luiz Carvalho, do UBS. Olá a todos, me ouvem bem? Sim, ouvimos sim. Pode prosseguir, Luiz. Olá, Mussa. Olá, Guilherme. Olá, Felipe. Muito obrigada por responder minha pergunta. Obrigado pelo esclarecimento sobre o guidance. Gostaria de explorar 3 assuntos. O primeiro é sobre a distribuição de combustíveis no Brasil. Como vocês têm visto as mudanças recentes com relação à estratégia da Petrobras de fazer cortes no volume? E a empresa também tem mencionado que provavelmente fará alguns ajustes nos contratos com as empresas de distribuição de combustíveis. E possivelmente implementará o risco de crédito mais alto e até uma diferença de volume entre players. Vocês poderiam comentar com relação a isso, por favor? E a segunda é com relação ao etanol de segunda geração. Vendo o desembolso de CAPEX que vocês fizeram até agora, na nossa opinião, pareceu um pouco baixo, quase 54 milhões. Estávamos esperando algo consideravelmente mais alto, com base no guidance que vocês haviam passado com relação ao número de novas plantas. Vocês poderiam fazer, então, alguns comentários com relação ao CAPEX? E, por último, vocês falaram que já aumentaram a venda direta de açúcar para mais ou menos 40%. Poderiam comentar com relação aos ganhos e margens que vocês têm obtido com essa estratégia para chegarem mais próximo do consumidor direto? Muito obrigada. Muito obrigado, Luiz. Obrigada pela pergunta. Com relação às mudanças recentes da Petrobras,
claramente, o que vimos no último TRI do ano calendário foi que a Petrobras não fez nenhuma importação, que é muito bom, que mostrou claramente que está havendo uma alteração na dinâmica do mercado. A privatização da refinaria de Bahia, da RLAM, também levou a uma mudança clara no cenário, e isso foi muito positivo, para ser sincero, porque essa é aquela nova dinâmica que sempre dissemos que iria acontecer, e ela está acontecendo. E como isso nos afeta? Bem, é claro que o mercado vai ter que se concentrar mais no suprimento, na garantia do suprimento. A nossa empresa, nunca deixamos de entregar nenhum volume que foi solicitado. E isso deu uma força adicional às empresas que têm a capacidade de oferecer o suprimento, mesmo que com importações. Então, isso está esclarecendo no último TRI. Na nossa opinião, isso não vai mudar no futuro, isso está acontecendo agora. E é a mesma coisa que observamos no último TRI. Essa é uma nova dinâmica do que tínhamos no passado. E está funcionando. Com relação ao contrato, Luiz, é claro que com a privatização da RLAM isso já está acontecendo. A Petrobras também está entrando em novos contratos com todo mundo, falando em contratos de mais longo prazo, que diferenciam as condições de pagamento, risco de crédito, volumes e assim por diante. É claro que essas informações são confidenciais, mas estamos no caminho certo. A principal questão aqui, Luiz, como você disse, é que a operacionalização do mercado está funcionando, não há falta de combustíveis no Brasil, não houve no último TRI, correu tudo muito bem, então foi um teste muito bom até para o consumidor ver que o mercado funciona, que podemos garantir o suprimento para todo o país. Com relação ao E2G, ao etanol de segunda geração, é claro que é possível ver que estamos no caminho certo, inclusive até um pouco mais rápidos com relação aos investimentos nas plantas de etanol de segunda geração, que já estão em construção. No próximo TRI, vocês verão um CAPEX um pouco mais alto e a antecipação desse CAPEX para etanol de segunda geração. Então, as plantas já estão em andamento. Com relação ao açúcar, não podemos compartilhar quanto estamos ganhando devido a questões de confidencialidade, mas o que vocês verão cada vez mais, Luiz, é que quando nossas vendas diretas para o consumidor aumentarem cada vez mais, agora temos mais clientes e precisamos decidir com base no que é melhor para o cliente. Então, parte do açúcar do último TRI foi movimentado para o primeiro TRI de 2021-2022, que foi o que você viu no Guidance, devido aos clientes que precisamos atender e ajustar a nossa curva de entrega de acordo com isso. É isso que é importante para nós agora. O que eu posso te dizer é que estamos muito contentes com as margens que obtivemos. E mais do que isso, Luiz, temos obtido os prêmios por sermos certificados pelo Bom Sucre. Então, multiplicamos mais de 10 vezes o valor que recebíamos pelos certificados, de clientes que pagam por isso. Isso vai estar refletido nos nossos números no futuro. Como eu sempre disse, a nossa estratégia é replicar o nosso modelo de negócios bem-sucedido no etanol, no açúcar. E vocês verão isso acontecer cada vez mais rapidamente, inclusive mais rápido do que mencionamos na IPO. Ok, Luiz, muito obrigado. Ok, Mussa, muito obrigado. Ficou tudo muito claro. Senhor Duarte, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta. Muito obrigado. Bom dia, Mussa. Bom dia a todos. Gostaria de fazer 3 perguntas sobre os segmentos de açúcar e renováveis, por favor. A primeira é um esclarecimento adicional com relação ao guidance do açúcar, por favor. Vocês mencionaram 3 pontos
com relação à mudança do guidance em comparação com o último TRI. Uma produtividade mais baixa, o custo com secana e o arraste do estoque de etanol para a próxima safra. Eu queria então entender, por favor, como que cada um desses elementos afetou a decisão com relação ao guidance. Pelo que eu entendi, os dois primeiros elementos já existiam 3 meses atrás, tá certo? Então, me parece que esse arraste do estoque explica a maior parte dessas mudanças do guidance, se é que não toda. Então, poderiam comentar um pouco com relação a como esses 3 elementos afetaram a mudança do guidance do EBITDA de açúcar? A segunda é mais específica com relação aos preços de etanol. Pensando nas vendas locais de etanol e exportações, tentamos entender qual era o preço médio. E fazendo o cálculo, principalmente para exportação, estamos falando de mais de R$8 por litro, tá certo? Que é altíssimo e muito atraente. Então, se vocês pudessem falar mais um pouco a respeito disso, é claro que vocês progrediram muito na expansão de mercados de exportação, nas capturas e entregas para clientes diretos, como o Mussa acabou de falar. Se vocês pudessem explorar isso um pouco mais, eu acho que poderia ser interessante com relação ao que vai acontecer daqui para frente. A terceira pergunta é sobre a produtividade de cana de primeiro corte. Vocês estão nos mantendo atualizados com relação à evolução da cana de primeiro corte? Tudo parece muito promissor e a minha pergunta é sobre o CAPEX. Pelo que eu entendi, o CAPEX nos últimos 2 anos foi um pouco mais alto, o CAPEX de plantio. Então, a minha pergunta é se vocês acham que esse CAPEX mais alto é algo que devemos esperar por mais alguns anos, antes de vocês renovarem todos os seus canaviais para utilizarem essa nova tecnologia, essa nova metodologia que está levando ao aumento de produtividade. Então, a minha pergunta é sobre o CAPEX e uma produtividade maior. Muito obrigado, Thiago, pelas perguntas excelentes. Com relação ao guidance de açúcar, os 2 principais elementos são o efeito do Consecana e o arraste do estoque para o primeiro TRI. Com relação ao Consecana, o que aconteceu é que os preços de etanol foram muito mais altos do que no guidance anterior. Então, quando o preço do etanol sobe, existe uma troca. O custo Consecana sobe, o preço do etanol sobe e os preços do açúcar ficam fixos. Então, o que acontece é que reduzimos quase metade dos 400 milhões que vem disso. Então, reduzimos os ganhos com açúcar, mas aumentamos exatamente a mesma quantidade do lado do etanol. Então, é só uma transferência do açúcar para o etanol. Quando você fala de guidance, isso acontece com frequência, já fizemos isso no passado. Então, talvez seria melhor combinar essas 2 coisas no guidance para evitar esse tipo de discussão no futuro. Mas metade do que aconteceu foi uma mudança entre açúcar e etanol, nada além disso. Outra coisa é que quando há um arraste de estoque para o próximo trimestre, isso tem muito mais a ver com a nossa base de clientes. Tem uma vantagem para a Raiz em fazer isso. Já temos armazenagem para isso. Vai depender de quando vai começar a colheita, se vai ser no fim de abril e vamos ter que garantir os volumes para os clientes. É por isso que estamos fazendo isso. Isso não vai ter nenhum impacto no ano, isso só passou de um TRI para o outro. Com relação aos preços do etanol, não podemos abrir o detalhamento da nossa estratégia comercial, mas é um conjunto de elementos, Thiago. Tivemos um TRI de comercialização muito bom para o destino final, tivemos resultados fora do Brasil também excelentes, resultados muito bons em termos do que compramos e o momento em que vendemos, ou seja, muitos elementos positivos. E isso tudo está
em linha com o que fizemos no passado. É claro que tivemos mais volatilidade, o que ajuda, mas nada muito diferente. Nosso perfil de risco não mudou. Temos a mesma política de risco que sempre utilizamos no passado. Ou seja, as coisas continuam iguais, estamos aumentando as vendas para o destino. E você também levantou um ponto muito importante com relação aos resultados de cana de primeiro corte. Esses resultados nos deram autoconfiança para seguir adiante e continuarmos a aumentar o nosso plantio. Então, devemos esperar um plantio recorde na próxima safra. Ainda teremos um alto capex para o plantio para a próxima safra. Isso porque, Thiago, finalmente, após alguns anos, nós conseguimos acertar isso. E é por isso que estamos tão confiantes. E os resultados que temos tido com relação à qualidade do plantio, nós mudamos os KPIs da equipe e os resultados têm sido muito bons. Com relação aos seus números, devemos esperar investimentos altos com relação ao plantio e o capex recorrente do lado da cana-de-açúcar. Com relação aos preços que vemos no futuro, é muito simples, porque você reduz o risco do plantio agora com os preços futuros muito bons. E é isso que estamos fazendo. Então, isso justifica esses investimentos. Para mim, a coisa mais importante era verificar a cada TRI como as coisas estão evoluindo. Estamos avaliando agora o segundo corte também. Está fantástico. Excelente, Mussa. Uma pergunta de follow-up, por favor. Quando você diz que para o ano que vem vocês deverão avançar ainda mais em termos de plantio da cana, isso sugere que vocês vão colher uma pequena área? Eu estou perguntando isso porque queria entender se isso vai afetar o volume de cana disponível na próxima safra em comparação com o resto da região Centro-Sul. Excelente comentário, Thiago. Nós estamos bem no meio do debenture, então não podemos abrir muito as projeções, porque estamos no período silencioso. Mas o plantio está sendo priorizado, nós realmente estamos mais confiantes de que estamos fazendo a coisa certa, então devemos antecipar isso. Tivemos um recorde de plantio e estamos fazendo o hedging só para garantir esses retornos daqui para frente. Mas o ano que vem também teremos uma boa recuperação das condições climáticas. Mas, Thiago, eu peço desculpas, eu realmente não posso compartilhar essas informações devido ao período de silêncio. Claro, sem problema. Muito obrigado, Mussa. Gabriel Barra, do Citi, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, Mussa. Oi, Guilherme. Oi, Felipe. Tenho duas perguntas, por favor, que são follow-up da última pergunta sobre a produtividade da cana-de-açúcar. Vocês tiveram um cenário muito desafiador com relação à produtividade esse ano. Não só para a Raízen, né? A região Centro-Sul como um todo foi assim. Então, pensando no IPO, vocês falaram de 196 milhões de toneladas em capacidade de moagem. Como que você avalia esses números hoje? Vocês acham que esse número ainda é viável para 2025? Ou devemos esperar uma postergação para esse número? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é sobre etanol. Sem dúvida, é um negócio muito interessante, com pontos muito vantajosos. A demanda não é um problema. A minha pergunta seria com relação à operação da empresa. Você poderia falar um pouco sobre os custos e as expectativas para 2021? Isso seria muito útil. Se pudessem
nos atualizar com relação ao pipeline de contratos da empresa também seria muito interessante. Muito obrigada. Obrigado, Barra. Vou responder a primeira, depois fazer alguns ajustes com relação à segunda. Com relação à primeira pergunta, avaliando os resultados da safra atual, você verá que temos resultados muitas diferenças na primeira e na segunda safra. A colheita foi sensacional em comparação com o mercado. Pensando no quinto e no sexto corte, os resultados já não são tão bons. Então, em média, estamos perdendo menos do que o mercado, mas existe uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo corte e o quinto e sexto corte. Então, é um sinal muito bom de que estamos no caminho certo. Não houve nenhuma mudança com relação ao que falamos na IPO. Estamos, inclusive, mais confiantes ainda, porque sabemos que estamos fazendo a coisa certa e os números só comprovam isso. Então, nossa preocupação com relação a entregar o que prometemos é zero. Agora, é mais importante nos comparar com os nossos fornecedores, com os nossos concorrentes, para ver como evoluímos. E é isso que os números estão nos dizendo. Que tivemos resultados muito melhores do que esperávamos no início. É claro que precisamos lidar com a cana antiga. Ainda temos alguma aí no nosso sistema. Isso deverá acabar nos próximos 2 a 3 anos, mas os números são muito interessantes, promissores. Não estou falando de 1 ano, estou falando de 2 anos de sucesso em fechar essa lacuna. Com relação ao etanol de segunda geração, você está falando sobre os contratos de etanol de segunda geração? Você poderia reformular sua pergunta para eu entender direitinho, por favor? Claro. Primeiro sobre custos e a sua capacidade atual para a safra atual. Vocês tinham uma capacidade de 41 milhões de toneladas, então eu gostaria de entender qual é o nível de produção para essa safra atual. E também queria saber sobre o pipeline de contratos, se há alguma atualização com relação a isso. Preços, bônus que já foram contratados por players. Ah, tá, entendi, Barra. Muito obrigada pela pergunta. A taxa de run rate, de processamento da planta, está excelente. Nós rodamos a planta com altíssimo número no final desse ano, uma alta taxa de processamento, então também estamos muito confiantes com relação a isso. As plantas novas são parecidas com essa, mas corrigimos o design das plantas, algo que não conseguimos fazer nessa planta menor. E o mercado está melhor agora do que estava no momento da IPO. Os preços estão melhores, a demanda está melhor. Como eu disse, não podemos compartilhar essas informações devido ao período de silêncio do contrato. Mas tudo, desde preços, a demanda por parte dos clientes, a qualidade dos clientes, a duração dos contratos, tudo isso está melhor do que no processo da IPO. O que eu posso dizer para você é que estamos muito empolgados com relação ao etanol de segunda geração, mais do que nunca, e é por isso que vocês estão vendo uma aceleração dos investimentos, isso continuará a acontecer no próximo trimestre. Não vai mudar. Ainda temos alguns gargalos aí na construção, e é por isso que não estamos anunciando a construção de 10 plantas no próximo ano, mas se eu pudesse, eu anunciaria, porque o mercado está totalmente a nosso favor, em termos de preços, volumes e qualidade da base de clientes. Então, a ideia é acompanhar o CAPEX, como nós dissemos no início, como estamos implementando o CAPEX, como se está progredindo. Essa é uma KPI muito importante para nós agora. Porque a demanda nem o preço são um problema. Perfeito, Mussa, muito claro, obrigado. Christian Audi, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta. Olá. Mussa, olá Guilherme, olá Felipe. Muito obrigado pela oportunidade, Mussa. Gostaria
de começar falando sobre a distribuição de combustíveis, por favor. Você poderia comentar sobre os excelentes resultados para o quarto TRI, principalmente aqui no Brasil? O que você está vendo aqui no Brasil em termos de demanda, participação de mercado e se você acha que essas margens altíssimas que vocês tiveram foram um caso único ou se isso veio de ganhos de estoque, vocês acham que vão ser capazes de manter essas margens, principalmente no começo do ano, onde talvez haja uma incerteza na demanda? A segunda pergunta é sobre açúcar e etanol. Você poderia comentar com relação à sua opinião sobre os preços de açúcar e etanol? Porque houve bastante volatilidade, né? Os preços do etanol caíram consideravelmente, os preços do açúcar começaram fracos, mas aí se recuperaram. Qual é a sua opinião com relação aos preços de açúcar e etanol agora no começo do ano e o que isso quer dizer para o mix de vocês entre os dois produtos nesse ano? E a terceira pergunta, se você puder comentar, por favor, a sua operação de açúcar só continua a melhorar. Quais aspectos dessa melhoria aconteceram acima das suas expectativas, foram antecipadas e quais iniciativas estão demorando um pouco mais? Você poderia dar um panorama geral sobre isso? Seria muito bom. Muito obrigada. Obrigado, Christian. Com relação à distribuição de combustíveis, com essa nova dinâmica do mercado, e é por isso que eu sempre digo para a minha equipe, as margens aqui no Brasil realmente estão melhorando muito, mas é claro que haverá uma volatilidade. Porque há ganhos de estoque, há situações em que a arbitragem pode ser mais alta ou mais baixa, então haverá volatilidade, mas houve mudanças estruturais. E é por isso que devemos pensar sempre no longo prazo. É muito difícil verificar isso mês a mês. O que eu posso compartilhar com você é que a dinâmica do mercado no último TRI é uma dinâmica que tentamos avaliar com relação ao que está acontecendo do lado do supply. E, claramente, a nossa base de clientes, né, o varejo da Raízen, está muito satisfeito que nós garantimos o suprimento. E a nossa prioridade foi a nossa base de clientes. Então, o que nós fizemos foi priorizar os nossos clientes e garantir esse volume para eles. E você vai ver que não estamos reduzindo a conversão e o embandeiramento de postos. Porque isso faz sentido para uma empresa como a nossa. O mercado pensa, faz sentido, porque eu tenho garantia de suprimento, tenho um bom serviço, e esse é um diferencial, uma empresa que entrega. Isso é muito bom, porque tivemos margens excelentes sem ter que abrir mão de abrir a nossa base de clientes com a marca Shell. Então, quando pensamos em participação de mercado, às vezes você vê um aumento nos postos sem bandeira, mas para mim a nossa KPI principal é a nossa participação em postos embandeirados e como isso evolui. Isso ainda está muito bom. A nossa conversão continua muito boa e continuamos entregando bons resultados. Com relação ao esse TRI, estamos vendo aí o início da Omicron, uma redução no ciclo Otto, já respondendo a sua segunda pergunta, a queda do preço do etanol está relacionada a tudo isso. É claro que o volume está se recuperando um pouco agora, parece que a Omicron já está sendo ultrapassada. Também tivemos muita precipitação nos primeiros meses do ano, que foi bom para o plantio, mas isso também acaba afetando os volumes do lado do combustível. Mas isso é
normal, né? Não houve nenhuma mudança estrutural com relação ao volume, nada além do esperado. Houve uma redução de volume em janeiro e agora já estamos observando uma recuperação desses volumes. Com relação às margens, é claro, não podemos compartilhar a nossa visão futura devido ao período de silêncio, mas estruturalmente as coisas estão indo no caminho certo. E mais do que isso, ainda estamos fazendo a conversão para postos embandeirados, temos resultados muito bons e estamos priorizando isso. Com relação aos preços de açúcar e etanol, os preços de gasolina aqui no Brasil estão atrás dos preços internacionais. O mesmo está acontecendo com o diesel, mas no etanol os preços estão altíssimos devido ao petróleo bruto. Em algum momento a Petrobras vai ter que fazer alguma coisa com relação à gasolina, porque isso não é sustentável. O Brasil não é autossustentável com relação à gasolina. Talvez demore um pouco mais em comparação com o diesel, porque a lacuna é menor, mas isso me diz que existe aí um aumento em potencial na gasolina aqui no Brasil, em comparação com os preços internacionais. Com relação ao açúcar, mesmo com os níveis de preço atuais, eles ainda estão muito altos. Deveremos ter preços altos para frente, estamos mantendo a nossa estratégia de hedging sem assumir riscos. Sofremos um pouco com relação à comparação dos preços no mercado spot, mas, como eu sempre digo, Christian, os preços de açúcar, o principal indicador daqui para frente é como a Índia vai evoluir com o programa de etanol. E eles estão fazendo um trabalho muito bom do lado de etanol, estão passando o açúcar para etanol. Isso é ótimo, porque isso mantém a Índia afastada através do subsídio para exportação de açúcar, o que é muito bom. E o programa RenovaBio, outro programa que vai criar mais estabilidade para a demanda por etanol aqui no Brasil. E é por isso que ainda estamos vendo uma alta nos preços do açúcar no longo prazo. Então, é preciso avaliar a produção de açúcar na Índia, o etanol e o programa RenovaBio aqui no Brasil. Mas isso dito, Christian, continuamos mantendo a nossa disciplina na nossa política de hedging aqui na Raízen. Com relação às melhorias de produtividade aqui, ficamos muito satisfeitos com a qualidade do plantio. A primeira coisa que mudamos, Christian, foi o KPI de qualidade, não só de curto prazo. Agora, a minha equipe tem uma KPI de longo prazo para a qualidade do plantio. Essa é a coisa mais importante entre as coisas que mudaram. E é por isso que estamos muito felizes. Você pode ver esse aumento do lado do plantio. A fusão com a Biosev também foi algo muito bom para a qualidade da nossa equipe. Tem pessoas muito boas lá. Então, essa integração com a equipe da Biosev foi fenomenal. Mesmo com a magnitude dessa transação, desse M&A, não tivemos nenhum problema na integração das duas empresas. Eu acho que nós fizemos um trabalho incrível na seleção dos melhores das duas empresas. É claro que as coisas foram difíceis, tem ano bom, tem ano mais difícil, mas os resultados finais foram realmente excelentes. Muito bom. Só uma última pergunta sobre etanol de segunda geração, moça. Quantos contratos vocês já assinaram desde a IPO? Quantos contratos vocês já assinaram com clientes de etanol de segunda geração, por favor? Não podemos te passar o número exato de contratos. Todas as plantas que estamos construindo já estão com a capacidade lotada.
milhões de litros para os próximos 7 a 9 anos. Mas o gargalo, Christian, não é a assinatura de contratos. Se eu quiser, eu posso assinar mais de 10, 20 clientes hoje. Essa não é a questão. O gargalo é a construção. Esse é o nosso principal desafio. Não é o lado da demanda, não são os preços, esses não são os gargalos. E é por isso que estamos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, precisamos ter cuidado aqui para não prometer algo que não somos capazes de entregar. Mas já temos 3 plantas sendo construídas. Uma já está em andamento, as outras 2 estão vindo. Toda semana nós temos um feedback excelente da nossa equipe de compras. A questão é só quanto risco queremos assumir na construção de mais plantas, mas, como sempre, estamos sendo muito disciplinados. E só para repetir mais uma vez, o problema não é nem a demanda, nem o número de contratos. Mas como o Luiz perguntou, o progresso dessa construção das plantas de etanol de segunda geração é algo que o mercado deve acompanhar muito de perto. E nós também vamos comunicar a vocês como o progresso está indo. Tivemos visitas à planta em dezembro, ficaram muito felizes. Já estamos levando investidores para visitar a segunda maior planta que estamos construindo no nosso parque de bioenergia. E, por enquanto, está tudo indo muito bem. Inclusive, estamos até adiantados. Ou seja, nada a relatar que mudaria o rumo dos nossos planos de E2G. Os preços estão melhor, a demanda está melhor. Estamos eliminando o gargalo de construção também, de acordo com os nossos planos. Então, estamos muito confiantes de que as coisas vão acontecer de uma forma até melhor do que falamos na IPO. Esse gargalo é devido à falta de mão de obra, falta de equipamentos. Não, não é mão de obra, não. Tem mais a ver com os equipamentos. Tem questões de patentes, de propriedade intelectual. Precisamos encontrar os produtores corretos e garantir os direitos de propriedade intelectual que teremos no futuro. Esse é o gargalo. O gargalo está do lado dos equipamentos e não da mão de obra. Construir não é difícil. O gargalo não é tanto a construção das plantas, mas os equipamentos. Esses equipamentos são feitos para a raiz, e não é uma coisa que você compra pronta. Tem uma questão de patente, é só para nós, então precisamos ter cuidado para não trabalhar com um fornecedor que vai pegar esse projeto e trabalhar com outra empresa. Então, estamos tendo muito cuidado para proteger a propriedade intelectual do processo. É isso, Christian. Ok, muito obrigado. Por favor, façam apenas 2 perguntas. Regis Cardoso, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, moça. Olá, Guilherme. Olá, Felipe. Obrigado por responderem minha pergunta. Gostaria de perguntar sobre a margem recorrente na distribuição de combustíveis. 4º trimestre do ano calendário, 3º trimestre do ano safra. Safra foi ajudado devido a ganhos de estoque e arbitragem, principalmente em países como o Brasil, que tendem a importar mais. Vocês poderiam comentar se esses ganhos de estoque ou os preços de arbitragem ajudaram ainda mais essas margens extraordinárias nos últimos tris? E daqui para frente, me parece que no guidance que vocês publicaram, parecia estar implícito um nível mais normalizado de margens. E inclui diversas regiões, mas parece que no Brasil as margens estariam entre 90 e 120.
abaixo dos 155, 153 que vocês atingiram no último TRI. Então, vocês poderiam comentar sobre margens recorrentes, ganhos de estoque e preços de arbitragem, por favor? E minha segunda pergunta é se vocês acham que no futuro haverá algum impacto desse clima mais seco nessa safra de 2021, 2022, e isso vai afetar a produtividade da próxima safra de 22 e 23. E o que também esperar para o próximo ano? Houve uma grande mudança nos resultados entre renováveis e açúcar, e eu queria saber se isso vai acontecer novamente em 2022, 2023. Se essa rentabilidade vai vir principalmente dos renováveis, mais do que renováveis do que açúcar, devido aos preços de etanol, hedging e assim por diante. Muito obrigado. Obrigado, Regis, pelas perguntas. A primeira, é difícil falar sobre isso sem te passar os números exatos, e isso não podemos fazer, infelizmente. Mas o que estamos observando agora, diferentemente do último TRI, é que o etanol está caindo. Então, não teremos o benefício de ganhos de estoque. Ainda não sabemos, né? Precisamos esperar até o final de março para entender o que vai acontecer. Mas os números do último TRI foram ajudados por isso, é claro. Mas não só isso. A dinâmica do mercado, Regis, quando você tem uma discussão de garantia de suprimento, e você tem um risco de ter que ter suprimento de fora, isso também está acontecendo agora. Talvez não com a mesma intensidade que tivemos no último TRI. Então, haverá mudanças de um TRI para o outro, e é por isso que eu sempre peço para o pessoal ter uma visão de mais longo prazo, mais ampla, para se afastar dessas movimentações de ganhos e perdas de estoque, porque isso sempre vai acontecer. Então, nós não sabemos como esse TRI vai terminar, se haverá ganhos de estoque ou não. Os preços de diesel e gasolina ainda estão mais baixos no Brasil do que no mercado internacional, então vamos ver como o mercado se comporta, se vai haver oferta de diesel ou não até março. É por isso que quando nós publicamos o guidance, Regis, nós pensamos ainda sobre o que ia acontecer, exatamente por esse motivo. Mas, infelizmente, não podemos compartilhar quanto cada um desses itens foi. Mas, sem dúvida, vai ser diferente do último TRI. Eu sei que vocês sempre tentam pensar nos números, né? Quanto disso deve ser apropriado às margens recorrentes, mas estamos falando de outro nível. O impacto da seca na safra de 2023, se houver um impacto, esse impacto será na cana mais antiga. Então, ainda é cedo, mas temos boas condições para essa cana nova, mas a cana antiga está sofrendo. Então, qualquer impacto que aconteça virá da cana mais antiga e não a nova. Porque quando você tem uma cana que não tem um desempenho num clima mais seco, não há muito que você possa fazer, né, para a próxima safra. E você fez uma pergunta sobre açúcar e etanol, né? Vou pedir ao Casale que fale sobre essas mudanças com relação ao Consecana. Nós não temos exposição ao Consecana no nosso hedging, Regis. Então, sempre que há essa grande flutuação, como tivemos no último trimestre com relação aos preços de etanol, é isso que causa uma grande mudança no açúcar. Mas isso não deve afetar a combinação das duas coisas. E é claro que isso foi exacerbado porque também passamos açúcar para o próximo TRI. Não, mas a gente precisa ajudar vocês a fazerem o cálculo do impacto do Consecana no açúcar e no etanol. Para o ano que vem, ainda teremos preços muito bons para o açúcar,
com os preços atuais de petróleo bruto, ainda deveremos ter bons preços para o etanol no ano que vem. Protegemos uma boa parte do nosso açúcar já. É claro que ainda temos a possibilidade de fazer algumas mudanças, mas deve ser semelhante com o que tivemos esse ano com relação ao mix. Muito claro, Mussa. Muito obrigado pela resposta tão completa. Isabela Simonato, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta. Olá a todos, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Isabela. Obrigado, Mussa. Algumas perguntas rápidas. Primeiro, com relação ao etanol nesse TRI, pensando nos preços realizados, que foram bem superiores ao que observamos no mercado, e quando avaliamos o detalhamento dos resultados, principalmente do lado da exportação, você poderia falar um pouco mais sobre qual foi a estratégia? Foi simplesmente o fluxo de exportação natural? Houve algo diferente que trouxe esse prêmio, especificamente nesse TRI? E a segunda pergunta, nós sabemos que, além do Consecana, também existe um custo grande da inflação em todas as linhas, diesel, fertilizantes, etc. Vocês poderiam falar um pouco sobre como estão pensando sobre o custo da cana-de-açúcar para 2022, 2023 e também do lado da distribuição de combustíveis, se vocês têm alguma visibilidade com relação ao fim dos impostos federais sobre os combustíveis. Qual é o tipo de impacto que isso vai ter nos resultados? É possível quantificar isso? Não sei se vocês têm essa análise, se poderiam compartilhar conosco, seria muito útil. Muito obrigada. Obrigada, Isabela. Olha, do lado do etanol, esse é um ponto forte da Raízen, né? A nossa equipe comercial de etanol fez um trabalho fantástico, continua a fazer um trabalho fantástico na comercialização do etanol no mercado internacional. Então, melhoramos a nossa posição em Genebra e lá fora. Temos feito um trabalho de comercialização realmente incrível. Não assumimos tanto risco quanto no passado. É claro que esse último TRI, Isabela, houve muita volatilidade. Quando você tem uma base de clientes como a nossa e tantos produtos como nós, isso acaba levando a um TRI muito bom. Temos entregue resultados muito bons ao longo do tempo e eles só têm melhorado. Então, vai depender do que vai acontecer com o etanol esse TRI. É claro que o preço do etanol caindo esse TRI não ajuda muito em comparação com o anterior, né? Mas ainda temos 45 dias pela frente. Então, vamos ver o que vai acontecer. Para mim, o elemento mais importante aqui, Isabela, é que eu não poderia estar mais feliz com a minha equipe do lado do etanol e a comercialização. Nunca tivemos uma base de clientes tão boa, nunca vendemos tanto para o destino. Isso está em linha com o que temos feito. E às vezes o mercado nos dá mais oportunidades, não é mesmo? Mas é isso, não posso detalhar mais do que isso, mas a nossa estratégia tem dado resultados excelentes e vamos continuar com ela. Com relação à inflação para o ano que vem, tivemos uma taxa de inflação mais alta sobre os produtos agrícolas, como fertilizantes. Essa inflação agrícola realmente está muito alta, mas foi mais do que compensada pelos preços que tivemos. Essa inflação não deve ser recorrente, então quando você tem uma inflação que afeta a folha de pagamento, isso é difícil, né? Inflação
em termos de manutenção, preço do aço, preço dos fertilizantes. Isso em algum momento volta ao normal, mas os preços realmente estão fenomenais. Os resultados realmente têm sido melhores, mas a inflação existe, faz parte da vida, mas temos feito um trabalho sensacional. Eu não posso te dar um guidance sobre isso, poderemos compartilhar alguns números depois sobre aço, fertilizante, mas isso vai nos afetar. Com relação ao imposto federal e a distribuição de combustíveis, essa é uma boa conversa, para ser sincero. Lembre-se que os nossos negócios sofrem muito com a sonegação de impostos. Então, tudo o que reduza os tributos vai reduzir a sonegação. E isso nos ajuda muito. Então, a redução do preço do combustível também é boa para nós. Então, há grandes mudanças acontecendo. No início, vimos alguns movimentos que nos preocuparam. Vimos as últimas propostas e elas são todas muito boas, no sentido de reduzir o ICMS, reduzir os impostos em geral. Isso é muito bom. Não só reduzir o ônus tributário no Brasil sobre o consumidor, mas também isso acaba reduzindo o risco de sonegação. E isso é sempre muito útil para a nossa empresa. Então, podemos esperar que esse seja um sinal positivo para nós. E estamos no ano de eleição, né, Isabela? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu nunca vi tanto alinhamento no Congresso com relação ao fato de que algo precisa acontecer, algo deve mudar. E as mudanças que eu vi até agora, pelo menos, a maior parte delas estão indo na direção correta. Muito claro, obrigada. Lucas Ferreira, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, moça, me ouve bem? Sim, estamos te ouvindo, Lucas. Duas perguntas, por favor. A primeira é sobre a Argentina. Como vocês estão vendo o cenário na Argentina nos próximos trimestres? Estamos vendo um aumento no preço de petróleo. Vocês acreditam que o cenário vai ficar mais desafiador na Argentina? A segunda pergunta é sobre o etanol de segunda geração. Vocês falaram sobre os projetos, mas eu queria saber se há alguma atualização com relação ao mercado global e também com relação ao aumento no preço do petróleo. Vocês acham que os países vão resistir às metas? Haverá alguma relutância nesse sentido? Como aconteceu no ano passado, né? E o suprimento em geral, a oferta em geral? Porque uma grande parte do seu E2G vai para o sul, né? Mas existem vários outros projetos também nesse mercado. Então, como vocês veem o posicionamento do etanol de segunda geração nesse mercado do sul? Em primeiro lugar, com relação à Argentina, a compressão de margem que observamos na Argentina no último TRI foi devido à eleição que iria acontecer. E os preços na bomba não estavam mudando. E aí os preços subiram em fevereiro entre 9% e 11%. E era exatamente isso que estávamos esperando, por isso que mudamos o guidance, que as eleições aconteceriam sem ajuste de preço e um ajuste de preço após as eleições. Então, agora estamos vendo uma compressão das margens devido a esse motivo. E é claro que isso colocou pressão no governo, existem alguns impostos que incidem sobre a exportação de óleo bruto, então não conseguimos usar paridade de preços para proteger os preços. Então,
Não esperamos um aumento enorme nas margens na Argentina no curto prazo, mas houve uma boa sinalização de movimentação de preço com base no que aconteceu em fevereiro, que foi um alívio. Então, voltamos ao caminho certo, não haverá nenhuma eleição nos próximos 6 a 9 meses, então o mercado deve começar a andar na direção certa. Com relação ao etanol de segunda geração, desde que fizemos a IPO, o mercado evoluiu ainda mais do que esperávamos. Então, a conversa começou a ser sobre contratos maiores, de valores mais altos, e temos menos dificuldade agora para falar sobre isso. Não é que tínhamos grande dificuldade no passado, mas agora estamos falando sobre volumes muito maiores. Eu acho que o mercado percebeu que não há muito volume, principalmente no tipo de biocombustível que a Europa está utilizando. Estamos falando de 1.500 euros, são preços altíssimos. E os preços altos do petróleo bruto só suportam isso. Então, eu não tenho visto nenhuma relutância, nenhuma oposição. O que temos visto são produtores dizerem que não conseguem atender às metas. Mas para nós, pensando no mercado como um todo, Lucas, isso não é nada. É uma gota no oceano. Então, para mim, a questão na Raízen não é se vamos colocar 100% da nossa biomassa de etanol de segunda geração em contratos. Será que devemos deixar tudo em contrato, deixar alguma coisa para preço spot? Essa que é a conversa, na verdade. Eu não vejo nenhuma mudança nessa tendência, mesmo com os altos preços de combustíveis. Isso só ajuda esse debate. Então, para ser sincero, não houve oposição, não houve relutância, nenhum grande projeto ameaçou ou ameaça a nossa posição aqui. Então, por enquanto, está tudo ótimo, Lucas. Excelente, Mussa, muito obrigada. Agora, passamos a palavra ao senhor Felipe Casale, que responderá às perguntas que foram enviadas pelo chat em português. Muito obrigado. Temos algumas perguntas de alguns investidores que chegaram aqui pelo chat. Vou fazer as perguntas para o Guilherme e para o Moço. A primeira é para o Guilherme, com relação a dividendos de dois investidores, Francisco e Antônio, que perguntaram sobre anúncios de distribuição de dividendos. Obrigado pela pergunta. Nós não divulgamos o guidance sobre pagamentos de dividendos, mas não pagamos dividendos no ano da pandemia, já pagamos dividendos esse ano, com base nos resultados do ano passado, e vamos continuar a pagar dividendos. É claro que temos que compartilhar isso para manter a robustez do nosso balanço. Ainda temos muitos investimentos a fazer nos próximos anos em E2G e outros projetos importantes, mas vamos pagar dividendos mantendo uma boa alavancagem no balanço. Muito obrigada. Temos uma pergunta aqui do Vitor sobre E2G, mas acho que já exploramos bastante esse assunto durante o call, né? Tem uma outra aqui, acho que é a última do Felipe Gomes, sobre o nosso acordo com a escuderia da Ferrari para exportar etanol de segunda geração para a Fórmula 1. Vocês poderiam falar sobre essa parceria com a Ferrari? Ah, claro. Bem, a Fórmula 1 está indo numa direção mais verde, renovável, e estão impondo a questão dos biocombustíveis. E eles vieram conversar conosco sobre etanol de segunda geração devido às emissões mais baixas e ficamos muito felizes de ser fornecedores exclusivos de E2G. Então, a Shell faz todos os aditivos também e E2G, o etanol de segunda geração, vai ser a base deles, o que é fantástico.
porque mostra para o público que se é bom para a Ferrari, também deve ser bom para os carros deles, não é mesmo? E as emissões do etanol de segunda geração são muito mais baixas. O mercado está indo nessa direção, é sinal disso. Que bom que a Ferrari está dando o seu apoio, mostrando que dá para ter as duas coisas, um bom desempenho com baixas emissões. E no nosso caso, com uma boa rentabilidade. Então, é um ganha, ganha, ganha. Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Mussa para as considerações finais. Muito obrigado. Excelentes perguntas e a mensagem é que estamos no caminho certo e fazendo tudo o que dissemos que faríamos na IPO. É claro que há sempre coisas boas e ruins que vêm do mercado. Algumas delas estão fora do nosso controle, mas as que controlamos foram muito boas, tivemos um ano excelente, nunca tivemos tanto recordes, tivemos recordes em todas as linhas aqui na Raízen. Volumes, margem, retorno, realmente o ano foi incrível até agora. E precisamos pensar no longo prazo. Eu sempre digo para os investidores, verifiquem a evolução daquilo que é relevante para nós, não só no curto prazo, como no longo. Como têm sido as mudanças estruturais das margens no combustível, o progresso de etanol de segunda geração, a nossa produtividade, o açúcar que está chegando ao destino diretamente, todas essas são coisas que são muito importantes para a empresa. E realmente acredito que estamos entregando. A empresa tem mantido resultados muito robustos após a IPO, não só no curto prazo, como no longo também. É isso. Espero que possamos continuar melhorando o formato que usamos para explicar as coisas para vocês. Fizemos algumas melhorias, esperamos fazer outras para a próxima rodada e deem sempre o seu feedback para continuarmos melhorando. Muito obrigado. Obrigada. Com isso, concluímos o webinar da Raízen. Tenham um excelente dia.